Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com o senador Blairo Maggi. O nosso tema é relacionado à conjuntura política, à crise de governabilidade. Esse é tema que tem sido recorrente, não só aqui no plenário do Senado Federal, mas também nas notícias de rádio, televisão, jornais. Afinal de contas, há uma perspectiva de efetiva crise de governabilidade que leve ao afastamento da presidenta Dilma. É isso que a gente conversa agora com o senador Blairo Maggi. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Questionamentos do Tribunal Superior Eleitoral a partir das denúncias, as denúncias do empresário Ricardo Pessoa. Contas da presidenta Dilma questionadas no TCU. São elementos capazes de desestabilizar esse governo a ponto da presidente ser afastada? Bem, eu acho que todos nós brasileiros estamos sujeitos à legislação brasileira, quer seja no tribunal A, B, ou C ou D. Nesse caso específico, nós estamos falando de Tribunal Superior Eleitoral, prestação de contas de campanha, e estamos falando de TCU, Tribunal de Contas da União. Muito bem. Eu, diferente que muitos colegas acham que esse pode se interpretar como um golpe, por exemplo, eu não entendo que seja um golpe. Eu entendo que todos nós estamos sujeitos à mesma legislação e, portanto, se há uma investigação, essa investigação deve andar até o seu final. Ela não pode ser interrompida porque é a presidente da República. Lá na frente, se há a responsabilidade ou a responsabilização da campanha e se justificar que tem dinheiro que não deveria estar lá, é óbvio que deve responder por isso. Bom, se essa responsabilização é a retirada do mandato, a suspensão do mandato, segue-se a lei. Eu não vejo diferente que isso. No caso do Tribunal de Contas da União, a questão das pedaladas, as famosas pedaladas, eu particularmente acho que sim, que houve, né? Mas já ouvi relatos por parte do governo onde eles justificam as coisas que aconteceram. E justificam exatamente em cima dos acordos que o próprio Tribunal de Contas da União tem, aonde há 20 anos se procede assim, aonde há 14 anos se procede assim, e pelos olhos do governo não teria tido nenhum tipo de pedalada fiscal, né? O que se fez é o que sempre se fez no passado, desde que a lei de responsabilidade fiscal está em vigência. E que o tribunal estaria, nesse momento, tentando mudar a sua própria interpretação. Então, acho que essa é a discussão. Se o tribunal quer mudar a sua interpretação, aí eu diria o seguinte, é um movimento político. Mas não, o tribunal segue da mesma forma como ele julgou as contas de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, coisa parecida. Então, não vejo perseguição, não vejo nenhuma coisa. O fato é que todos nós somos sujeitos à mesma lei e devemos responder os questionamentos de um tribunal ou de outro. E se no final temos a certeza de que fizemos correto, não há o que temer, né? Agora, se temos a certeza ou não que não fizemos correto, devemos temer. Então, por enquanto ainda é suspenso. Vamos ter que esperar o que o TCU vai achar das explicações solicitadas pela presidente Dilma. O TCU até Dilma. agora ele pediu explicações. Ele não julgou, né? E nem nós podemos pré-julgar, não podemos falar em placar, como já diz, vai ser a 0. Não, eu não sei. O tribunal tem uma forma de julgar e ele deverá julgar conforme a sua forma. Não pode mudar, nesse momento, a regra para apreciar as contas de 2014. Se fizer isso, aí fica comprovado que é uma ação política e nós devemos repudiar. Agora, se é uma coisa normal, que se faz todos os anos, se há décadas se faz isso, responde-se por isso, sem problema. E também, a partir de uma decisão do TCU, na verdade, essa decisão tem que vir também passar pelo crivo do Congresso Nacional, né? Perfeito. Quer dizer, só a manifestação do TCU não implica em nada de concreto. Não há nada. Nós temos isso nos estados. Eu fui governador por 8 anos e, portanto, as minhas contas foram, por 8 anos, julgadas no Tribunal de Contas do meu estado. Como que acontece? O tribunal aprova a conta do governador ou reprova a conta do governador. Isso vai para a Assembleia Legislativa, e no caso aqui vem para o Congresso, e aqui é que se dará a palavra final. Se concordamos com o que tecnicamente foi feito ou não. Portanto, aqui é um julgamento muito mais político do que técnico, não é verdade? Então, tem que se aguardar, não se pode fazer nada. E depois do julgamento das contas gerais do governo, ainda vem as contas individuais de cada ministério, de cada autarquia, de cada
uma das agências e tudo mais que tem. Então, é um processo muito longo. Julga-se as contas da presidente, mas não diz que tudo que foi feito está absolutamente correto, porque depois vai vir as contas individuais de cada um desses ministérios, como acontece nos nossos estados, em cima das autarquias, em cima dos secretários que têm a responsabilidade de fazer a gestão e ser o ordenador de despesa. E a gente está acompanhando que o Tribunal Superior Eleitoral vai ouvir o empresário Ricardo Pessoa, porque ele atesta em delação premiada que houve financiamento de campanha com Caixa 2 para a presidência da República, para o Partido dos Trabalhadores. O que o senhor acha disso? Eu acho que se isso for comprovado, houver uma denúncia e houver a confirmação disso, é claro que é um crime. Né? Nós que viemos do interior e conhecemos a luta dos prefeitos e dos próprios candidatos a governadores e outros pleitos, todos os anos tem esse tipo de problema. E sempre que se constatou e sempre que se confirmou um ilícito de Caixa 2, uma contribuição fora do padrão, os TREs estaduais, eles têm retirado, sim, o mandato dos prefeitos e até de alguns governadores, e confirmado pelo Superior Tribunal Eleitoral. Então, é claro que aqui o primeiro órgão e o último a julgar vai ser o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, mais uma vez, se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Não tem duas coisas, não tem o meio certo e o meio errado, né? Se está errado, vai ter que ser responsabilizado a coligação que disputou, quer dizer, no caso a presidente Dilma, no caso o presidente Michel. Enfim, a campanha é uma só, não dá para separar as duas coisas aí. Senador, junto a isso, pesquisas que atestam que a aprovação do governo da presidente Dilma a rejeição é muito grande, a aprovação muito pequena. Nós vimos as votações no plenário do Senado da semana passada também, que o governo teve algumas derrotas por aqui, como a possibilidade de aumento judiciário em 78% dos funcionários. Isso é um termômetro de que a crise política está realmente deixando o Palácio do Planalto com dificuldade, sem articulação? Como é que o senhor avalia esse momento? Eu já tive a oportunidade aqui no programa Argumentos de discutir de que a crise política, ela é junto com a crise econômica, que as duas se misturaram de tal forma que, para resolver, eu acho que a crise política, precisa agora começar a tentar resolver a crise econômica. Né? Voltar a dar estímulo à economia, para que cesse a perda dos empregos, para que a economia comece a receber estímulos via crédito nos bancos, que volte a confiança, que volte a possibilidade de um crescimento ou estancar o que está caindo. Né? Porque nós estamos dia a dia ficando pior. E cada dia que a economia fica pior, piora a política também. E aí, claro, se reflete aqui dentro do Senado e da Câmara com derrotas como essa que... Eu sou muito novo na política aqui no Congresso, mas os mais antigos dizem que nunca viram e nunca ouviram nada parecido como essa derrota de a zero, 67, 68 votos a zero, numa matéria que não deveria ter sido votada. O governo deveria ter negociado, junto com o presidente do Lewandowski, no caso do Supremo Tribunal Federal, da onde veio o início dessa coisa, junto com o nosso presidente do Senado, e tentado um acordo antes da votação. Eu mesmo fiz uma fala no dia e depois fui conversar com os diretores dos sindicatos, dizendo a ele, olha, vocês deveriam dar no mínimo mais 10 dias para o governo, porque da forma como está sendo colocada, vai ganhar. Eu sabia que nós íamos ganhar aqui internamente, eu também declarei meu voto favorável, mas quando você olhar as contas do governo e olhar o todo, você diz, não, isso não é possível. O governo não tem como bancar para uma categoria 10, 12 bilhões de reais ao longo de algum tempo. Como já temos outras categorias aqui, hoje temos uma votação de mais 1 bilhão de reais. Então, qualquer coisa que você vota aqui no Senado, nesses programas de colocar de salário, é 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. E nós temos que nos preocupar com a continuidade do nosso país. Quebrar o nosso país, colocá-lo de joelho, não é a melhor alternativa para ninguém, absolutamente para ninguém, nem para mim, nem para você. Bom, é certo que as políticas públicas são definidas pelo Executivo, mas num momento como esse, como fica o papel do Senado Federal? Como é que fica trabalhar nesse momento tão atípico e histórico, né, senador, do nosso país? Temos que ter a responsabilidade, não podemos
não podemos nos dobrar as galerias, por exemplo, aqui. Aqui mesmo, atrás de nós, tem uma grande manifestação de servidores que querem aumento salarial. Querem pressão. Quer dizer, nós não fomos eleitos para ceder a tudo aquilo que é colocado aqui. Nós somos eleitos para defender os nossos estados, a federação, e defender os interesses da população. Não podemos entregar o país, ou entregar o país, né, na mão só do servidor público. Tem o resto, tem os empregados, tem os trabalhadores, tem os empresários, tem o país aí fora. Quer dizer, o que quer que nós façamos aquilo que não devemos fazer não é a maioria, é a minoria. Nós temos que pensar na maioria. Portanto, as galerias podem gritar, podem bradar, podem fazer o que quiser, mas nós não podemos nos dobrar para isso. Quem tiver medo de ficar aqui dentro vai ter que pedir licença nesse período, porque ele de fato será muito conturbado, será muito agitado. Período de pressão, né? Total, panela de pressão novinha e fogão a gás no máximo. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, uma ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.